Então, oficialmente agora, boa noite, professor Davidson, boa noite, Thaís, boa noite aos alunos, professores que nos assistem. É com grande satisfação que hoje eu abro essa nossa aula do curso de aperfeiçoamento para professores, uma aula que tem o oferecimento da Diretoria de Extensão do Cefet como parte de um curso de extensão oferecido por essa instituição. Coube ao meu colega Davidson fazer a aula de encerramento do nosso curso. Hoje é o nosso 19º encontro e última aula deste curso. Davidson é um colega que é de perto, nós dividimos aqui o Departamento de Matemática do Cefet de Belo Horizonte. Então, tenho certeza, por conhecê-lo bem, que vocês estão em ótimas mãos, vão ter uma excelente apresentação. Então, Davidson, passo a palavra para você. Desejo a todos uma excelente noite e uma ótima aula. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todo mundo. Depois que eu vi lá que eu fui entrando, eu falei, mas cadê as outras aulas? Ficou ruim, que responsa. Mas espera aí que a gente fica numa noite tranquila. O Cristiano falou a apresentação, mas eu não gosto quando é apresentação. Então, até falei com o Cristiano que eu deixo o celular aqui do lado, que aí eu vou acompanhando no chat. Então, vocês podem me interromper, ou no chat, escrevendo, aí eu interrompo, ou então abrindo o microfone para a gente conversar. Tá bom? E boa noite para todo mundo. É um prazer para mim estar aqui. Eu estava conversando com o Cristiano que eu estou cansado, mas é um cansaço bom até, né? À noite, assim, você fala, não, vale a pena conversar sobre. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. E eu decidi falar de um tema, até o Cristiano falou, como é que lê isso? É o iguismo, né? Que eu gosto bastante. Eu sou professor do Cefet, e do Cefet BH. Do Cefet BH tem 2 anos só, mas eu trabalhava em Ouro Preto há mais tempo. E de sala de aula, eu já estou velho de casa, né? Mais ou menos. Comecei a ser professor em 2000. E eu gosto de trabalhar com minhas pesquisas na área de História da Matemática. História do ensino da matemática, História da Matemática. Por isso que hoje eu falei, não, eu tenho que conversar um pouquinho com a galera sobre o iguismo, né? Inadequações historiográficas e o iguismo, História da Matemática em livros do PND do ensino médio, PNLD. Eu foquei no ensino médio pelo fato de eu ser professor do ensino médio. E é isso que eu decidi dividir com vocês, né? Eu já venho discutindo esse tema há bastante tempo com outras pessoas. Tá aqui meu nome, meus e-mails, se alguém quiser. Eu estou sempre disponível. A gente sempre acha tempo, né? Então, se precisar, a gente pode ir conversando depois e tal. Beleza? Mas como que eu construí a minha relação com a história da educação, história da educação matemática, história da matemática? Eu tenho o costume de usar história da educação, entre aspas, matemática, porque são duas áreas meio que elas se coincidem em grande parte, né? É claro que há uma diferença no objeto de estudo. Quando eu falo história da matemática, o meu objeto de estudo é a matemática em si. Quando a gente trabalha com história da educação matemática, tem mais a ver com o ensino da matemática, com a aprendizagem da matemática. Então, o objeto de estudo, ele se diferencia um pouco, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue dissociar uma da outra, né? Eu tinha bastante dificuldade de dissociar a história da matemática, a história da educação matemática, falar de uma sem falar da outra, falar da outra sem falar da uma. Mas aí, a minha orientadora de doutorado, eu nunca coloquei essa questão para ela, eu fiquei só 1 ano com ela, e ela falava, não, mas isso não tem jeito de dissociar uma coisa da outra. Eu falei, graças a Deus. Já que você está falando isso, é uma coisa que eu sempre achei. Mas tem uma certa diferenciação. Depende do trabalho, é muito clara a diferença. Mas eu trabalho mais ou menos nessa interface das duas. História da matemática, história da educação matemática. No meu mestrado, eu trabalhei com a história da matemática no ensino de matemática, dentro de sala de aula. 10 anos, tem 10 anos que eu terminei o mestrado. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, um pouco diferente do que eu tinha antes. Então, boa noite, Amanda. Então, eu penso um pouco diferente. Então, grande parte das coisas que eu fiz antes, eu tenho uma visão diferente.
E vai muito nessa parte da história Whig ou Whiggismo, né, que a gente vai discutir aqui agora. E no doutorado eu trabalhei mais com a história da educação matemática, história do ensino da matemática, no Brasil, no século XIX. E agora eu venho desenvolvendo mais pesquisa, história da matemática em si, história pura, história da educação, e por aí vai. Tá? Lembrando, Amanda, que você chegou agora, eu falei que pode me interromper, ou abrindo o microfone, ou então escrevendo. Porque todo mundo aqui é professor, e a gente tem dificuldade. Não sei se vocês têm dificuldade, eu morro de dificuldade de ficar falando sozinho. Eu gosto é quando tem gente do outro lado, eu vejo a cara das pessoas, a gente vê como é que tá todo mundo, então vai me dando retorno aí para eu saber o que eu falo, se eu vou para frente, se eu não vou. Semana passada eu discuti esse tema, há 15 dias, né, com uma turma de especialização em Sabará, e eu não fiz nem metade do que eu tinha previsto, porque a gente foi conversando bastante. Mas eu acho que vale mais a pena. Então podem me interromper novamente. Mas e o que eu trouxe hoje para a gente conversar, discutir? Espero que não seja só me ouvir. Eu queria discutir história da matemática em sala de aula. Mais especificamente, como que a gente tem acesso às pesquisas? A gente que é professor, eu sou professor do ensino médio no Cefet, Hoje em dia eu faço minhas pesquisas, mas antes de fazer minhas pesquisas, quando eu estava na graduação ainda, como que a gente tem acesso às diversas pesquisas da área de ensino? Metodologias de ensino, metodologias de aprendizagem, depende da nossa concepção. É muito pelo livro didático, Então, como que a história da matemática chega na sala de aula por meio do livro didático? Aí eu vou tentar pontuar alguns resultados de pesquisa que articulam a história da matemática e educação matemática, principalmente em livro didático PNLD. Eu não sei se são todos professores do ensino médio, de educação pública, se todos têm acesso aos livros do PNLD, mas eu, sem poder falar, mas já falando, esse ano eu não curti muito os livros, a gente vai vendo uma qualidade diferente nos livros. Eu vou ser meio duro aqui nas críticas, tá? E depois disso, se der tempo, no final eu apresentar um pouquinho de algumas instituições que tratam de história da matemática no Brasil e no exterior. E alguns eventos periódicos que eu tenho interesse em trabalhar com história da matemática, onde que eu posso pesquisar isso? Onde que eu posso ler sobre esse material? Principalmente essa fala de hoje surgiu quando a gente teve que escolher o objeto 2 do PNLD de matemática, ano passado no Cefet. O objeto 2 era o objeto de matemática, e, claro, como eu tenho interesse em história da matemática, eu fui direto na parte de história da matemática. Isso foi me trazendo algumas inquietações, talvez, vamos colocar desse jeito. Preocupações, inquietações de como que ela chega na educação básica, sobretudo no ensino médio. Hoje eu vou pontuar exemplos do ensino médio, porque é onde eu estou trabalhando. Tá, nesses livros didáticos. Já existem alguns trabalhos, eu coloquei aqui em ordem cronológica, da Bianchi, do Gomes, da Silva e da Carline Cavallari, sobre os livros didáticos, a história da matemática nos livros didáticos. Tem outras pesquisas também, mais recentes, 2018. O professor Marcelo, a gente estava discutindo num seminário em julho, também sobre isso. E eu vou me basear mais na Carline Cavallari para a gente chegar onde eu quero. Elas analisam, eu sempre trago aqui embaixo, tá? A referência do que eu estiver falando, que eu acho que fica mais fácil da gente ver, que senão você fica só falando, estou falando de Carline Cavallari, mas quem são? Então eu vou trazer sempre aqui, tá bom? O nome do artigo, depois, se tiver interesse, pode mandar um e-mail que eu envio o artigo, eu envio o material para dar uma lida. E elas analisam a história da matemática, menções, de acordo com elas chamam de menções, de história da matemática no ensino médio, no PNLD de 2015. E elas classificam em 3 categorias. Como que essas inserções elas se dão? 38 inserções. A história, eu estou apontando aqui na câmera igual um bobo. História da matemática como estratégia didática. Então, elas encontraram 38 inserções. A história da matemática com elucidação dos porquês e do paraquê da matemática, com 97 inserções. E na classificação delas, o que a gente mais tem em história da matemática é história da matemática e formação cultural, que é, de acordo com elas, é disparado a maior inserção que a gente tem. Eu vou deixar de atividade para a gente fazer isso, sabe?
olhar em livros didáticos, assim, pega um livro didático e me fala, pega uma inserção de história da matemática, né, uma menção de história da matemática e me fala em qual categoria que você acha que ela se encaixa, para a gente começar a pensar. Mas eu tenho um pouquinho de crítica quanto a isso. Elas têm 3 categorias. E no final, elas chegam a uma conclusão de que a história da matemática não está como indica a literatura. A literatura, a pesquisa que a gente tem em história da matemática ao longo desses anos, uns 30 anos que a gente pesquisa, mais formalmente, né, no Brasil, mas Felix Klein, no século início do 1900 e pouco, ele já falava de trazer história da matemática. Mas, de acordo com as pesquisas, a pesquisa fala uma coisa e a inserção no livro didático é outra. Né? Então, elas chegam nessa conclusão e eu concordo plenamente com elas, de acordo com as inserções que eu vejo. Por isso que eu trago mais 2 categorias. Para mim, essas inserções que elas trazem, tem algumas que não deveriam estar aqui. Eu colocaria uma 4ª categoria, como erros e engodos históricos, e uma 5ª categoria, que é a história da matemática como complicador. Eu não sei se vocês gostam de história da matemática, qual é o interesse do grupo, da turma. Se não tiver interesse, a gente pode ir mudando o tema, a conversa. Mas eu gosto bastante. Mas tem isso, erro e engodo. O que é um engodo? Engodo é uma palavra chique, né? Quem usa isso é historiador da ciência. Eu normalmente não falo disso não, sabe? Eu não chamo de engodo, não. Mas como a gente está discutindo pesquisa, a gente tem que ter... Boa noite, Suelen. A gente tem que se apropriar desse vocabulário. Então, o engodo é como se fosse um erro proposital. Né? Tem alguns erros que realmente a gente erra e tem alguns engodos. O que é difícil de fazer pesquisa em história, eu vou discutir daqui a pouquinho, é isso. Como é que eu vou pesquisar uma coisa que aconteceu há 2.000 anos, há 3.000 anos? Como a gente vai fazer uma pesquisa sobre um tema que a gente tem pouco material ou pouca fonte? Então, isso pode trazer alguns erros. Eu posso afirmar algo que não é real. Mas também tem os engodos. Eu afirmo algo de propósito, né? Tem um livro super legal que é chamado O Roubo da História, que é do Good. O Roubo da História. Eu acho que vale a pena a leitura, quem tem interesse na área, ou mesmo por curiosidade. É um historiador, ele é europeu, e ele discute bastante... Boa noite, Sandra. E ele discute, quem chegou agora, se quiser me interromper, pode, tá? Ou no chat ou abrindo o microfone e falar, professor, pera, deixa eu conversar. Mas nesse livro Roubo da História, o Good, ele discute o tanto que a história é europeia, o tanto as coisas que foram, entre aspas, roubadas das outras civilizações para serem eurocêntricas. Né? Discutir o eurocentrismo está na moda, eu acho que já passou da hora da gente começar a ter essas discussões mesmo, e ele discute isso há muito tempo atrás. Então, esse roubo da história, ele discute bastante tal dos engodos, que é aquilo, não, mas não é bem assim, mas não é assim, mas eu não falo, como a pólvora, né? Não se dá muita atenção à pólvora, porque é uma invenção chinesa, se não é europeia, eu não vou dar a devida atenção. Tá? Então, eu, Davidson, com uma outra professora que faz parte do meu grupo de pesquisa, a gente vem discutindo isso bastante há mais de um ano, sobre essas 5 categorias. Aliado a isso, não sei se vocês conhecem o professor Sérgio Nobre, quem gosta de história já deve ter lido. Sérgio Nobre foi meu orientador de doutorado, e ele é uma figura importante no Brasil. Ele traz um artigo, eu trouxe aqui o de 2021, mas na atividade eu deixo uma sugestão para vocês, o de 2004, que ele é mais específico. De alguns erros que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, para mim esse é o primeiro texto que a gente tem que ler em História da Matemática. Sabe, um texto do Serginho. Que a gente descobre assim, o binômio de Newton, ele foi desenvolvido por Pascal e por Stifel, antes de Newton. O que Newton, o binômio de Newton, né, é A mais X elevado a N, sendo meu N um número inteiro, positivo ou um número natural, ele não é de Newton. Newton, ele trabalhou com A mais X elevado a 1 sobre N.
Então, o que a gente chama hoje em dia de binômio de Newton, na verdade não é de Newton, é de Pascal e de Stifel. O que a gente chama de triângulo de Pascal, mas a gente chama de triângulo de Pascal, também não é de Pascal. Tem muita gente que fala, foi o primeiro, eu vou chegar e vou discutir um pouquinho de triângulo de Pascal se der tempo. Mas o triângulo de Pascal não é de Pascal, porque na China, no século XIV, já se tinha o triângulo de Pascal, já se conhecia o triângulo de Pascal. Todo mundo lembra do triângulo de Pascal, né? Tanto que hoje em dia eu chamo de triângulo aritmético. Eu não chamo de triângulo de Pascal. Isso aqui o Serginho traz. E tem um documento que eu tenho uns alunos estudando, que é do século XIII, de Al-Musin, que é um matemático islâmico, que ele traz o teorema, o triângulo aritmético, no Brasil chamado de triângulo de Pascal. Então, triângulo de Pascal não é de Pascal. A fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. O que Bhaskara fez, na verdade, a gente tinha... Desculpa, tem um avião passando aí, eu vou ter que parar de vez em quando. É bom que bebe água. A fórmula de Bhaskara, né, que a gente fala com os meninos, que é de resolver equações do segundo grau, também não é de Bhaskara. Existiam dois Bhaskaras. O Bhaskara que mais chega perto é o Bhaskara do século XII, e ele trabalhava, na verdade, com a equação ax ao quadrado mais b igual a y ao quadrado. Ou seja, não é uma equação do segundo grau do jeito que a gente está acostumado a ver. Então, a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. Alguém sabia disso? Por exemplo, a fórmula de Bhaskara, só no Brasil que ela recebe o nome de fórmula de Bhaskara. Em outros países, ninguém chama esse nome fórmula de Bhaskara. Também eu pretendo discorrer um pouquinho mais sobre ela. O princípio de Cavalieri, que é dos volumes, ele trabalha com os indivisíveis, mas também não devia chamar princípio de Cavalieri, porque na China, no século VI, também se usava esse princípio. Então, podia talvez chamar de princípio chinês. O princípio de Cavalieri, eu ainda denomino o princípio de Cavalieri quando eu estou dando aula. O binômio de Newton, eu ainda chamo binômio de Newton, mas eu pontuo essas coisas. Eu acho que o nosso aluno ele tem o dever de saber, o direito de saber. Né? Você está sendo, entre aspas, enganado. No meu ensino médio, então eu dou aula para o primeiro ano, eu falo bastante que é a fórmula do fake news, ao invés de usar a fórmula de Bhaskara, que é fake news, não é do Bhaskara, não. As coordenadas cartesianas também, elas não são de Descartes. A gente chama de coordenada cartesiana porque ela é de Descartes, mas elas não são de Descartes. Na verdade, quem trabalha com as coordenadas cartesianas é Leibniz. Quem descobre, quem rotula essas coordenadas cartesianas de coordenadas cartesianas, na verdade é Newton. Que Newton, que era diretor da Royal Society, e ele que denomina, não, nós temos as coordenadas cartesianas, que Descartes fez. Por que Newton faz isso? Porque Leibniz era um rival intelectual de Newton, né? Também é outra discussão que a gente pode ter algum dia, quem tiver interesse também, discussão de horas, né, sobre o cálculo, né? Quem que fez o cálculo? Foi Newton, foi Leibniz? Tem diferenças entre os cálculos. Do Bhaskara já sabia, mas sobre o triângulo aritmético. Vou mudar a apresentação dele aos alunos. Sim, Sandra, eu acho que a gente tem que mudar, né? Assim, isso aqui, se você quiser abrir o microfone para conversar também, fica à vontade, tá, Sandra? É muito eurocêntrico. E isso aqui, a Mariana, aqueles artigos, eles não classificam. Isso para mim é um erro, é um engodo, na verdade, né? Então, as coordenadas cartesianas também são de Leibniz, elas não são de Descartes. Descartes faz coordenadas não perpendiculares, então o ângulo aqui não é reto, enquanto Leibniz realmente trabalha com as coordenadas perpendiculares, que é o que a gente tem hoje. E uma outra questão que o Serginho traz é que o princípio de Cauchy, que é aquele de séries, convergência de séries, na verdade, 20 anos antes de Cauchy, o José Anastácio da Cunha, que era um português, ele já tinha feito isso. Ele já tinha essas discussões do princípio da convergência de séries. Então, por que eu chamo de princípio de Cauchy? Então, são questões que a gente tem que pensar um pouquinho. São os primeiros, assim, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, putz, a gente foi enganado a vida inteira.
Né? Bhaskara a gente já sabia, mas... E aí, eu fui enganado. Né? Isso, para mim, são erros. Alguns são engodos e outros são realmente erros. Né? Que estão na categoria 4, para mim. E um texto que é bem legal também, que é um texto mais recente, que é do Kleber e do Marcelo. Hoje, inclusive, eu estava num congresso com o Kleber online também, que é um cara muito bom de serviço, né? Quem tiver a oportunidade de assistir palestras do Kleber pode, sabe, entrar em contato com ele, que é um cara muito bom, sabe muito história da matemática. E ele, ao analisar livros didáticos, eles discutem, né? Que essa historiografia que a gente passa para a sala de aula, que chega no livro didático, que a gente fala assim, história da matemática é boa porque humaniza a matemática. Hoje a gente estava numa banca e a menina falava, não, porque história da matemática motiva o aluno. Será que motiva? Do jeito que a gente é passado? E eles criticam. Essa historiografia, desse jeito, ela endossa o imaginário de que a matemática é uma ciência exata, precisa, que não há erros. Então, a gente vê que, do jeito que é passado para a gente, não tem erro. Além disso, é feita por mentes singulares. Homens brancos e europeus. Homem, branco e europeu. Esses são todos os... A matemática que a gente vê é sempre assim, né? É feita por homem branco e por europeu. E muitas vezes por inspirações mundanas. E isso, quando a gente usa a história nesse sentido, na verdade, a gente só reforça. Não, matemática é para gênio. Se você mexe com matemática, você é gênio. Aí é que a gente critica, né? E aí? A história da matemática realmente humaniza a matemática? A história da matemática, ela motiva o aluno? Para mim, Davidson, professor do ensino médio, quando a gente discute uma história da matemática nesse sentido, eu acho que a gente está afastando o aluno. Eu estou mostrando que não, só esses caras que fazem matemática. Matemática, na verdade, é muito pesada, é muito difícil, é só para gênio, eu não levo jeito. Quem faz isso é homem, quem faz isso é só a Europa. Eu não sei se vocês concordam, qual a opinião. Pode me interromper, faz igual a Sandra aqui, ou então abre o microfone. Tá? Então é isso que me incomoda enquanto professor de matemática. Eu vou trazer um tanto de autor, tá, gente? Eu vou trazer talvez umas 10 autores, que são textos que eu gosto bastante. Quem tiver interesse pode dar uma estudada neles, são textos muito bons. E, por exemplo, Roiro, que é um historiador da matemática, ele é historiador da matemática puro, um dos maiores historiadores do mundo em história da matemática antiga. Ele estuda muito Mesopotâmia, Egito e Grécia. Ele já é um senhor norueguês, de 93, 94 anos, não me lembro ao certo. Ele também questiona isso. E o problema é, de acordo com Roiro, isso aqui tinha que ter, na verdade, um traço aqui, tá? Perdão. É que os autores de história geral, eles se pautam em literatura secundária. Então, ele dá ênfase em aspectos modernizador. Os temas são dominados por erros reais, que é um possível surgimento dos imbróglios na escrita da história para o ensino. Então, quem está escrevendo a história da matemática para o ensino, ela não está preocupada com o texto, ela não está com o texto original. Ela está com o Boyer, né? Eu acho que todo mundo deve ter lido aqui, quem estudou história da matemática, estudou o Boyer. Então, você está com Boyer, com Ives, com Cassis, que são textos mais antigos, que não são escritos por especialistas. É claro que a gente tem que dar o devido mérito para esses autores, que eles são livros muito bons, mas tem alguns probleminhas, esses que eu falei. Então, é isso. Além disso, eu trago para a gente... Eu estou indo muito rápido, pode ir? Porque a gente tem só 2 horas, e eu não sei se vocês viram ali, eu tenho 90 e tantos slides. E eu trago também a nossa conversa de hoje muito no professor Michael Fried, que é um israelense que discute bastante história da matemática e é um cara muito bom de serviço. E ele faz a gente muito pensar bastante, sabe? Na história da matemática. É Fried mesmo, tá? Antes eu chamava de Fried, que é tipo batata, né? Aí depois é que eu conheci o professor Fried esse ano, a gente mantém contato ainda. E ele é Michael Fried. Quando ele falou, eu falei, professor Fried, ele, Fried. Vixe, que má nota que eu tô dando, né? Mas o professor Fried, ele discute isso bastante. E ele reforça a relação entre história da matemática e educação matemática, e ele destaca, aqui que vem nosso título, o historiador Wig, ele produz o que parece ser uma imagem clara e certa do passado.
Então, o historiador Wig, ele olha para o passado e fala exatamente o que tem no passado. Só que, na verdade, ele traz o que é uma distorção. Porque tem jeito de eu saber o que aconteceu no passado. Então, a história Wig, você traz uma distorção, você muda essa história. Quem cunhou esse termo de história Whig foi Butterfield, no século XVII. E para o Butterfield, a história Whig é pior do que uma má história. Ele falou, não, isso nem é história. Tá, mas o que vem a ser essa história Whig? O que vem a ser esse Whiggismo, né, que a gente chama de Whiggismo? É o que a gente precisa discutir. Eu chamo de eu pergunto, conceito fundamental, que é o whiggismo, o anacronismo. Eu pergunto um conceito fundamental porque o whiggismo muitas vezes pode ser visto como anacronismo. O whiggismo, a galera da história da ciência, quando eu falo galera, são os pesquisadores, tá? Perdão a minha informalidade. O whiggismo, ele é muito visto na história da ciência, e o anacronismo, que é um conceito fundamental quando a gente faz pesquisa em história e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, para mim, Davidson, eu sou professor de História da Matemática no mestrado, e é um conceito que você tem que ter. Eu não tinha esse conceito no meu mestrado, por isso que eu acho que alguns trabalhos que eu fiz no mestrado, eu fico olhando e falo, podia deletar esse negócio, eu não queria que ninguém lesse. Mas é por conta disso, sabe? A gente tem um certo... Eu não tinha esse conceito de anacronismo, de whiggismo na minha cabeça. Mas o que vem a ser o whiggismo? É muito ruim ficar dando palestra para falar, gente, se vocês tiverem, vai falando aí. O que vem a ser o anacronismo ou algo anacrônico? Anacrônico é fora do tempo, ou contra o tempo. A gente fala anacronismo quando quando você usa ele de modo estranho ou inadequado. Eu tiro algo de um tempo e passo para o outro. Eu gosto muito do professor. Aqui, vocês conseguem ver que isso é um anacronismo? Fez parte da minha infância. Eu não sei qual a idade de todo mundo aqui, mas vocês conseguem ver que isso é meio anacrônico, né? Eu estou nos Flintstones, na Idade da Pedra, eu tenho televisão, ou seja, está completamente fora do tempo. Eu não conseguiria ter uma televisão nessa época. Só que aqui, em um desenho infantil, é claro que a gente tem uma certa licença para fazer isso. Né? Quando a gente vê filmes de época, eu fico meio receoso quanto a essa licença, né? Porque eu estou incitando as pessoas que era desse jeito. Mas isso aqui é anacronismo. Tá? E José Assunção de Barros, ele é um pesquisador muito bom. Quem quer discutir sobre anacronismo também, eu acho que pode ler esse texto dele. E de acordo com ele, a gente está aqui, né, num pêndulo. Quem que é esse pêndulo? É o trabalho do historiador. O historiador, ele fica isso. Né? Ele está entre duas épocas, passado e presente. Passado e presente. Passado e presente. Então, a gente está no presente, mas eu tenho que fazer a pesquisa, eu tenho que estudar o meu passado. Eu consigo estudar esse meu passado? É claro que eu vou olhar para ele de um jeito diferente. O jeito que eu deveria fazer para entender história da matemática era se houvesse uma máquina do tempo. Né? Quando eu entro na máquina do tempo, aí eu vou lá nos gregos, ou vou no Brasil em 1800 e descubro como que era. Mas a gente não consegue fazer isso. Por isso que a gente fica nesse pêndulo. E aí é aqui que a gente corre um risco de trazer do passado algo para o presente ou de levar algo do presente para o passado. Aí a gente está misturando, a gente está fazendo fora de época. Está claro isso? É claro que, por outro lado, é impossível que a gente faça uma história neutra. O que é uma história neutra? É uma história sem ser anacrônica. É uma história que eu não trago algo do passado para o presente e não levo algo do presente para o meu passado. Só que na hora que eu faço isso, eu tenho que deixar isso claro para o meu leitor, inclusive para o meu aluno. Olha, meu aluno, não era muito bem desse jeito, eu estou adaptando. Então, quando você faz trabalho em história pura, você tem que deixar isso claro para o leitor. E a gente que é professor, a gente tem que ter isso na nossa mente. Então, assim, não era exatamente desse jeito. Essa narrativa histórica tem que deixar explícito os problemas. E eu gosto muito, para explicar o que é anacronismo, um texto do Sérgio Buarque de Holanda. Não sei se vocês conhecem Sérgio Buarque de Holanda. Não é muito ruim, não ver vocês.
Sérgio Buarque de Holanda é o tio do Chico Buarque de Holanda, e é um dos maiores historiadores do Brasil, do século XX, do início do século XX. Sérgio Buarque de Holanda, na verdade, ele deu uma virada na historiografia brasileira, né? Então é um cara muito importante e muito sábio. Quando você vai lendo sobre assim, você fala, mas não tinha jeito do Chico ser outra coisa, né? Ele tinha que ser esse cara fantástico, intelectual. Mas o texto do Sérgio Buarque de Holanda, ele traz para a gente o que ele chama de problema de visão. Luís dos Santos Vilhena, ele era professor régio de grego em Salvador, no final dos 700 e início dos 800. E deixou algumas cartas e notícias sobre o Brasil em 1802. Então, perceba que a gente estava em Salvador em 1802. Nessa carta está escrito assim: Salvador era das colônias do Brasil, nesse período a gente ainda era colônia, lembra disso? Então, das colônias do Brasil, a mais frequentada por gente policiada. A crítica de Sérgio Buarque de Holanda é que um historiador, no século XX, que analisou essa frase, ele cometeu um anacronismo. Você consegue pensar o que seria, em Salvador, gente policiada? Se quiser escrever aí no chat, escreve. O que seria? Salvador, em 1802, era frequentada por gente policiada. No texto do historiador que analisa, ele fala que era frequentada por pessoas armadas, por muita polícia, por exército. Então, Salvador, nessa época, era uma cidade perigosa, né? Pelo texto que a gente pode ver do Luís dos Santos Vilhena. O que Sérgio Buarque de Holanda vem ensinar para a gente é: não, senhor. Em 1800, gente policiada não significava pessoas armadas. Ops, deixa eu pegar minha caneta aqui. Isso aqui não é armas, polícia, no sentido que a gente tem hoje. Gente, até esqueci como é que escreve aqui. Gente policiada, em 1902, era gente educada. Então, a interpretação do historiador, na verdade, não foi só anacrônica, como ele distorceu, e muito, o texto que a gente tinha. Ele comenta que em 1800 Salvador era frequentada por pessoas armadas. E o certo seria Salvador era educada por pessoas, era frequentada por pessoas educadas. Então, eu gosto desse exemplo que ele mostra para a gente assim, o tanto que é perigoso ser anacrônico, que é o anacronismo que a gente tem nos nossos livros. Tá, esses dias discutindo sobre com uma turma que um rapaz falou, por isso que a gente fala que a gente tem que se policiar para falar isso. A verdade, a gente tem que ser educado, a gente tem que pensar. Então, isso que é anacronismo. E o Barros, ele comenta com a gente que a gente tem duas maneiras de ser anacrônico. Eu estou indo rápido, vocês estão querendo falar e eu não estou deixando, ou vocês não estão querendo falar? Se quiser, bota aí embaixo que eu paro, tá? Bota aí no chat. Faz igual a Sandra fez. Porque a Sandra eu passei vazado, né, Sandra? Vou continuar. O Barros, ele fala que a gente pode ter uma adequação anacrônica, que ela pode ser de ontem para hoje, ou pode ser de hoje para ontem. De ontem para hoje é quando eu pego um texto da época e eu coloco nela um sentido que ela não tem hoje. É como ser gente policiada. Eu digo gente policiada. Aí você pega e traz uma interpretação completamente errada. E o anacronismo inverso seria o de hoje para ontem, é eu levar para o passado algo que não existia no passado, mas que tem hoje. É a minha televisãozinha lá, sabe? Eu pego a minha televisão de hoje e levo lá para os Flintstones. Então eu tenho esses dois anacronismos. Um outro anacronismo de hoje para ontem, eu cometi esse anacronismo várias vezes, quando eu estava fazendo meu mestrado, até um pouquinho depois.
né, que quando eu discutia sobre função, conceito de função, eu até escrevi um artigo assim, que eu queria apagar esse artigo da minha memória, mas não tem, tá salvo lá. Então eu escrevo e critico ele. Eu falo que Oresme, ele já tinha um conceito de função, uma representação gráfica de função. Não tinha. Não existia função nessa época. Então eu não posso falar que Oresme trabalhava com função. Tá claro isso? O que é o anacronismo de ontem para hoje, de hoje para ontem? Aqui eu posso ter o Oresme e função. Quando a gente fala assim também, os babilônios, eles tinham função. Não, eles tinham uma relação de tabelas. Isso não é função. É isso que são anacronismos de ontem para hoje, de hoje para ontem. Tá? E a história Whig vem justamente aqui, ó, com Herbert Butterfield, quando ele escreve um livro, A Interpretação Whig da História, que ele começa a criticar essa história Whig, que ele chama a atenção para a gente não ser anacrônico. A história não é aquela linha reta. Né? Passando bem rápido, o Whig tem a ver com um partido, eram os partidos na Alemanha, que tinham o Whig e o partido Tory. O Whig era o partido que queria uma revolução, então a história Whig vem nesse sentido de tudo é revolução, que tudo vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, e os Tories que queriam que permanecesse a monarquia. Tá? Por isso que ele adapta. Se você for procurar o que é o Whig History, você vai ver sobre os partidos. Eu vou passar bem rapidinho. Tá? E o Butterfield, no início do seu texto, ele fala que a Whig History é a tendência do historiador de escrever em favor de protestante e Whig, ou seja, em favor das revoluções. Ele exalta a revolução. Então, é sempre progresso, está sempre em progresso a civilização. Então, é sempre progrediu, é sempre está evoluindo, está progredindo, e a gente sabe que a história não é desse jeito. Né? E você sempre vai lá, é a glorificação do presente, hoje nós somos muito melhores, calma, né? Não necessariamente. E o Michael Fried, ele traz isso para a história da educação matemática, a história da matemática. Né? Ele fala que força o passado através de uma peneira, mantendo de fora as ideias estranhas. Então eu vou olhar para o meu passado e só vou olhar para o meu passado com os olhos de hoje. E isso é perigoso a gente fazer. Tá? Eu vou passar mais rapidinho, mas é como se essa fosse a minha história Whig. A minha história Whig é uma... Tá vendo como é que é bonitinha aqui ao longo do tempo? Estava aqui, aí eu evoluo para o A2, eu evoluo para o A3, eu evoluo para A4, e é isso que a gente traz muito nos livros, que a gente discute muito em história da matemática. Foi tudo muito bonitinho, assim, né, certinho. Não, era assim, aí o outro veio e fez isso, aí o outro veio e fez isso, quando, na verdade, o que é uma história? É algo vacalhado, né? Eu costumo dizer. Perdoe. Entre aspas, é como se fosse um rizoma, né? Tentando falar difícil aqui, né? Mas é algo emaranhado, né? Não tem uma sequência, não tem uma evolução certa, né? Eu estou aqui no A e de repente você quase que meio que retorna para B, mas também não é uma linha reta, tem vários problemas que a gente tem, depois a gente tem vários problemas e eu começo a ver um ponto de vista C, eu começo a ver um ponto de vista E. Então, hoje em dia, existe ainda tendências historiográficas nesse sentido, principalmente os positivistas. Os livros famosos, né, do Boyer, cada um fala de um jeito, do Ives, eles são do Smith, do Struy, que eu não sei se vocês estudaram História da Matemática. Eles são muito nessa visão positivistas, eles são muito nessa visão de Whig, de tudo linear, bonitinho, ao passo que tinha que ser desse jeito a nossa história. Então, esse é um grande problema de história da matemática, é uma grande dificuldade de trabalhar com história. Por isso que eu evito um pouco, até no ensino médio, falar, nossa, como é que a gente traz a história da matemática para o ensino? Né? Mas isso eu fui lá para o Whig para falar do século XVII, da Revolução, só para falar um pouquinho do que o Fried falou sobre o problema de ser Whig History, de trabalhar como história Whig, história Whig, perdão. E agora sim, vamos para o nosso texto. Agora que a gente tem um conceito bem bonitinho, tá claro, espero que esteja claro esse conceito para a gente. Se não tiver, a gente pode parar e discutir um pouquinho. Mas vamos ver, então. O que fala no nosso PNLD?
acho que todo mundo conhece, aqui está escrito até errado, né? Programa Nacional do Livro Didático, na verdade é Programa Nacional do Livro e Material Didático. Mudou a sigla, mas no desenho que eu peguei eu estava a sigla antiga. E a gente recebe esse livro. E como a Sandra falou, que do Bhaskara ela já sabia, e a gente recebeu isso muito, né, em 2020, que é delta igual a B ao quadrado menos 4AC, para enviar a variante delta, use Bhaskara, né? Era um trocadilho que eu gostava demais, mas que é um trocadilho historicamente errado. É engraçado quando a gente trabalha com história, com Bhaskara, eu tenho bastante contato com gente de fora, e teve uma vez que eles já me zoaram, sabe? Encontrei uma galera e disse, você é brasileiro? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Aí eles começaram a rir e falaram, então você usa a fórmula de Bhaskara? Eu falei, como assim? Porque eu sei que no Brasil vocês inventaram que a fórmula de resolver equação de segundo grau é de Bhaskara. Todo brasileiro sabe qual que é a fórmula de Bhaskara. Mas é uma coisa nossa, brasileira. Então, assim, isso não é do lado de fora. O Serginho já falou isso em 2004. A Sandra já sabe disso também, né? Que o Imenes trazia isso desde 2000 e pouco também. Só que esse livro que eu peguei, do PNLD, de 2021, que é o último livro, é o que a gente recebeu, o mais novo possível, ele ainda faz isso. Assim, obtemos a resolução de B ao quadrado menos 4AC, que é o discriminante. Também representado pela letra grega maiúscula delta, ele é conhecido como fórmula de Bhaskara. E pior ainda, né? Ele ainda piora esse livro. E ele ainda fala que é homenagem ao matemático que a deduziu. Eu falei, como assim? Tá vendo, Sandra? Eu não sei qual livro que você usa, mas a gente ainda recebe livro desse jeito. Espero que vocês tenham lá e chamado a atenção dos alunos. Galera, isso é mentira, viu? Não tem Bhaskara nenhum que deduziu, né, essa fórmula. Alvarisme já trabalhava com resolução de equação de segundo grau não com letras, no método dele. O Marcayan também já trabalhava com equações de segundo grau. Althusen tem outros tipos de resolver equações de segundo grau. O método de Descartes de resolver equação de segundo grau, eu acho fantástico. O método de Descartes é muito parecido até com o método da Agnese, a Maria Gaetana Agnese, que é com régua e compasso. Era algo que eu pensei da gente fazer também, mas não dá tempo. Se quiser interesse, quem quiser pode me mandar que eu explico como é que faz, né? Você faz um desenhozinho, ou então pode procurar também na internet. Eu quero resolver uma equação de segundo grau, então eu faço um desenhozinho para cá, faço um desenhozinho para cá, faço outro aqui com recompensa, acho uma raiz e acho a outra raiz. Mas depende da equação de segundo grau, eu desenho a equação, desenho o meio círculo, traço a mediana, trago esse negócio, trago para cá, ponto, achei, essa é uma raiz da solução, essa é outra raiz. Esse é o método de Descartes, bem rapidão. Então, eles já trabalhavam com isso, com equações de segundo grau. E livro didático até hoje fala que é a fórmula de Bhaskara. No Brasil, esse texto também, quem tem interesse pode ler, da Miorim, com os alunos dela, que eles discutem por que a gente chama de Bhaskara. É um texto de 2002. É um texto super antigo, já tem 20 anos. E eles discutem que a primeira vez que aparece no Brasil falando que essa fórmula de resolver equações de segundo grau chama-se fórmula de Bhaskara é no livro dos Elementos de Álgebra, de André Pérez e Marinho, de 1920. Então, no Brasil também, entre aspas, vocês tem 100 anos que no Brasil a gente usa a fórmula de Bhaskara. E esses caras começaram a chamar, cadê minha caneta? De fórmula de Bhaskara em 1920. Esse não é o mapa do Brasil em 1920, né? Mas se populariza. Ô, Sandra, você sabe por que é fórmula de Bhaskara? Você sabia já? Pode escrever aí, se quiser. Eu não sei se eu não estou vendo a atualização do chat ou se você não está escrevendo. Mas populariza na década de 60, que é principalmente no livro Curso de Matemática, que é do Castrucci, que é um livro que a gente usa até hoje, e do Geraldo dos Santos Lima Filho. Em 1960, eles pegam essa ideia de 1920, eles usam o livro do André Pérez e Marim,
como referência bibliográfica. Como André Pérez Malins chama a fórmula de Bhaskara, o Castrucci usa a chama de Bhaskara. E foi um dos livros mais utilizados no Brasil, então espalhou e todo mundo usa até hoje. Né? Então, é nesse período. O que a gente tem na década de 60? A gente tem a matemática moderna, que implanta no Brasil, lembra? A matemática moderna é mais forma de conjuntos, até hoje a gente trabalha com conjuntos, né? A gente fica naquela de pertence, não pertence, é um tanto de conjunto esquisito. Então, nessa época que se populariza na matemática moderna. E nessa época se preocupa com história da matemática, desaparece, mas você continua trazendo a fórmula de Bhaskara. As autoras ainda trazem bastante discussão sobre isso, né, que é no livro Curso de Matemática da quarta série ginasial de 1960 que se populariza. Que ele é um incentivador desse ato. Tá joia? Então, quando você fala lá com seus alunos a fórmula de Bhaskara, você fala, galera, a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, não. Isso é fórmula de fake news. No livro do Imenes, da 8ª série, de 2002, eles já alertam de que a fórmula não é de Bhaskara. Então, quem tem esse livro, o livro do Imenes, ele fala que não é de Bhaskara, mas vários livros hoje falam que é fórmula de Bhaskara. Tem vezes que eu discuto sobre isso, aí a galera me pergunta, mas então, como é que chama a fórmula? Fórmula de resolução da equação de segundo grau. Ou fórmula resolutiva, tá aqui. Vou pegar o marca-texto, ó. Ou fórmula resolutiva de equações de segundo grau. Professor, mas usar a fórmula de Bhaskara é mais bonito, é mais chique, a gente lembra. Mas está errado. E quando eu falei que eu critico os textos das meninas sobre o livro didático, elas não comentam desses erros. Elas simplesmente classificam naquelas 3 categorias e fica bom. Eu acho que está errado. A gente tem que criticar, a gente tem que avisar. Galera, tem 20 anos que estão falando errado. Tá? Beleza de fórmula de Bhaskara? Que era um dos tópicos que o Serginho trouxe. Um outro tópico que me incomoda bastante é sobre os poliedros de Platão. Quando você pega livros de hoje em dia, eu não trouxe o nome dos autores, tá? Para não ficar tão chato. Mas tem vários livros que trazem o que são poliedros de Platão. Poliedros de Platão é matéria do ensino médio e pá. Mas olha esse livro, ele chama isso aqui de tetraedro, nego. Isso é um tetraedro, e ele fala que esse aqui é um hexaedro. Você fala, velho, além de ser... Nem é só erro histórico, né? Quando eu falei que tem erros e engodos, esse aqui não é só erro. Esse aqui está completamente errado. Não é só talvez seja um engodo, a gente tem que pensar. Foi de propósito? Eu acho que isso aqui é um erro gravíssimo. Aí aqui, lembra daquele que eu falo de anacronismo? Aqui a gente tem um erro anacrônico. Esse livro fala assim, o que é um poliedro de Platão? Um poliedro convexo é chamado poliedro de Platão se e somente se satisfaz as 3 condições. Todas as faces têm a mesma quantidade n de arestas. Beleza. Para mim tá de boa. De cada vértice do poliedro parte a mesma quantidade m de arestas. Tranquilo. Aí ele vem com algo aqui, vou até fazer de vermelhinho, que ele fala assim, para ser de Platão, tem que valer a relação de Euler. Pera. Stop. Pera. Para ser um poliedro convexo, um poliedro de Platão, tem que valer a relação de Euler? Platão está mais de 2.000 anos. Ela traz aqui, Platão viveu cerca de 427 a 340. E ela traz aqui também um erro de notação, que a gente não trabalha com isso mais. AC e DC. A gente trabalha com antes da era comum e era comum. Que a gente tirou hoje em dia a notação religiosa. Se você entrar na internet, você vai ver discussões, tem legislação em São Paulo, tem leis em São Paulo para não trabalhar mais com antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da era comum e era comum. Mas não é um erro tão grave para mim quanto esse. Eu falo, Platão,
é de 400 a.C., e para ser relação de Euler, que é do século XVII, tem que valer a relação de Euler. Vai ter algo errado aí. Tá vendo que isso é um erro anacrônico? Tá vendo? Tá fora do tempo. Eu peguei que para ele valer a relação de Euler, ele tem que ser Platão. Só um minutinho. E aí, meu bem? Tá dando aula? Depois eu converso com você, tá bom? Voltei. Então, isso é um erro anacrônico, que a gente tem isso nos livros até hoje. Continuando aqui na relação nos poliedros de Platão, o outro livro traz os 5 poliedros de Platão. Aí você pega aqui, né, livros universitários de geometria. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão. Mas nem todo poliedro de Platão é regular. Olha o que o livro traz. Mentira, isso aqui é um livro também de hoje. Nem todo poliedro de Platão é regular. Pera. O que é um poliedro de Platão? O poliedro de Platão não são os poliedros regulares? Beleza. Aí a gente teve uma discussão grande sobre isso, né, com vários professores de matemática sobre esse conceito. Ah, mas tem gente que fala, pode ser, pode não ser. Beleza. Então, se a gente pegar uns livros da UFMG de geometria analítica, de geometria espacial, ele fala, uma classe importante são poliedros regulares. E ele fala que os poliedros regulares também são poliedros de Platão. Isso é fácil, os polígonos congruentes são diedros congruentes. Tem 5 poliedros regulares, tetraedro, octaedro, cubo e icosaedro. Esses poliedros são também conhecidos como sólidos de Platão. Então, os poliedros regulares também são sólidos de Platão. Eu estava numa banca de mestrado recente e eles falavam que eles estavam nessa discussão, que sólido de Platão não é sólido regular. Mas o que eu faço? Vamos na história. Não sei se vocês conhecem o Timeu. O que você vai fazer? Não é de Platão? Então vamos pegar um discurso de Platão. Então eu fui lá e peguei o livro Timeu e Crítias, de Platão. Ele foi traduzido do grego. Normalmente eu não gosto de ler as traduções, mas claro que eu não sei grego, então tem que ler a tradução. Mas é uma tradução muito boa, né? E na tradução, aqui, nesse texto, que Platão traz a definição de seus poliedros. Eu até trouxe aqui uma figurinha, né? Que ele fala quem são os 5 poliedros, que é uma discussão bem filosófica, né? Quem são os poliedros de Platão. E aqui, nessa página, a gente consegue ver quem são os poliedros de Platão. Aqui ele define, o icosaedro regular. E ele fala, é gerado com 20, eu não vou ler tudo, com 20 bases que são triângulos equiláteros. Então, Platão, ele define os poliedros regulares que são formados por triângulos equiláteros. Aqui, se você pegar o hexaedro regular, está aqui. Equilaterais. Então, como que o meu livro didático traz que um poliedro de Platão tem que satisfazer a relação de Euler? Percebe o que é um anacronismo? O que é algo que não está certo? Euler, é uma figurinha também, né? Os poliedros de Platão também foram estudados por Kepler, mais para frente. E Platão traz essa figurinha bem legal, né? Não é Platão, mas tem essa figurinha bem de hoje em dia. Esses sólidos aqui são chamados de stone balls. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho esses stone balls, que é o dodecaedro, o icosaedro, o octaedro e o tetraedro. O tetraedro, ele é considerado o fogo. O meu cubo é a Terra, que isso é muito filosófico. O dodecaedro é meu universo. O icosaedro é a água e o octaedro é o ar. Quem que é? Turma, vocês estão aí? Fala um oi para mim. Aqui fica mais fácil de ver. O cubo é a Terra, que é o hexaedro. Isso é para Platão, está lá no Timeu, que é o mais estável, que tem a base mais ampla. Tá vendo? Ele é mais estável, ele é a Terra. O meu tetraedro, ele é o fogo. Eu acho que o cubo e o tetraedro são dois fáceis da gente saber. O resto é mais fácil, porque o tetraedro,
É o fogo, porque tem os ângulos mais agudos e arestas mais cortantes. Ah, tá aí, Amanda? Que bom. Eu achei que eu estava sozinho. Não me deixe falando sozinho, não, Amanda. Vai me falando aí, se eu estiver falando rápido, se quiser fazer pergunta, tá? Tá, beleza. A voz tá ótima, professor. Ah, então beleza. É ruim não ver que a gente não tem o bate-volta. Se estiver chato demais, vocês falam, professor, vamos fazer uma coisa mais legal, tá bom? O dodecaedro é o cosmos, o icosaedro é a água, o dodecaedro é o universo, né? A água é que a maior razão, volume, vértice para aresta, ele é adequado para o elemento preenche o espaço, e o octaedro é o ar. O octaedro também é fácil de saber, né? Porque ele parece um balãozinho de festa junina, e ele representa o nosso ar. Platão fala que ele gira livremente em torno do eixo. Então, de novo, voltando no livro didático, galera, não tem discussão para mim. Um vídeo interessante é esse vídeo aqui, vocês podem pegar depois, ou quem quiser me pede que eu passo, que ele mostra essas bolinhas. Tá vendo essas bolinhas, que é parecida com aquelas que eu mostrei? Eles não são sólidos regulares, sólidos de Platão? Eles são chamados de stone balls, ou bolas de pedra, mas eu nunca vi ninguém traduzindo para bolas de pedra, mesmo em textos em português, a galera usa stone balls, que são pedras que estão disponíveis no Museu de Ashmolean, em Oxford. São esculpidas no período neolítico, que é cerca de 3.200 a 1.500 antes da nossa era. Não se sabe o motivo delas terem sido esculpidas, mas aqui eu trouxe desenho só de 3, mas lá a gente tem os 5 sólidos de Platão, que foram esculpidos. Eu achei isso fantástico. Eu falei, como assim ninguém sabe por quê, gente? Eu tô doido para saber por quê que esse negócio foi esculpido. Mais de 3.000 anos antes de Platão filosofar sobre os sólidos dele, já existiam as pedras, né? No período neolítico. E elas são lindas, né? Depois você baixa o vídeo para você assistir. É muito perfeitinha, tá vendo? Eu achei fantástico quando eu descobri. Eu descobri isso justamente discutindo sobre o livro didático, tá? Falei, não, esse sólido de Platão não pode ser regular. Aí que eu tive conhecimento, eu também não conhecia. Por isso que eu trouxe para vocês assim, não, gente, todo professor tem que conhecer isso. Beleza? Então, para mim, os livros também são outro erro. Que os artigos que criticam livros didáticos, história da matemática em livros didáticos, também não trazem. E outro ponto que eu acho interessante, vocês tiveram aula de logaritmo, né? Depois é que eu vi, mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui com logaritmo com vocês, um pouco diferente da abordagem da professora. Nos livros didáticos, quase todos trazem logaritmo, né? Aí eu trouxe até aqui pra gente esse livro, que ele fala, não, o logaritmo é de grande importância na história da matemática. Aí ele traz Euler, que era suíço, ele publica 530 artigos, inclusive falando de logaritmo. O que eu acho muito interessante nesse livro é a observação do professor. Interessante, mas eu fico olhando para aquilo e falo, minha Nossa Senhora Aparecida, para que isso? Ele fala assim, se achar necessário, diga aos alunos que o número de Euler é o número E, que ele fala. O logaritmo de base E é chamado de logaritmo neperiano, ou natural. Aí ele fala, o número E é 2,78. Aí ele fala assim, não, se você achar interessante, fala com os alunos que o número E é o limite de 1 mais 1 sobre x com x elevado a n. Quando x cresce infinitamente. Uai, pera, eu vou chegar para o meu aluno e falar, tá vendo esse aqui, ó, seu livro está falando que tem um número de Euler, que é o número E. Esse número E, ele é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o meu x tender para infinito. Isso é igual ao meu número de Euler. Entendeu, turma? De primeiro ano, que a gente estuda logaritmo normalmente no primeiro ano, né? Aí entra a minha quinta categoria lá. Quando eu falo assim, complicador, história da matemática como um complicador. Para que eu vou trazer isso? O livro didático, vocês viram, ele tá fininho, né? O livro do PNLD. Ou seja, não tem muita página. Pode ser que foi coisa da editora. Falar, vocês têm no máximo tantas páginas. Aí eu gasto minha página
dando dica para o professor, ensinar para o meu aluno o que é o número E. Faltou só ele colocar essa anotação. Aí você pode pensar assim, não, mas isso aí foi dica para o professor, né? Pavelli, mesmo assim. Não sei a opinião sua. Se vocês quiserem, a gente já pode parar para discutir. Mas isso para mim não faz sentido nenhum. Eu tenho uma turma de alunos que a gente está estudando cálculo, mas são alunos fora da curva, e aí são 5 alunos, é um projeto extra classe, alunos de 15 anos, a gente viu o logaritmo, o limite de E essa semana, mas é porque eles são alunos fora da curva. Tem um outro livro, que ele fala bastante. O logaritmo foi desenvolvido, entre outros, por Napier. Aí ele traz bonitinho uma informação histórica. Napier criou uma tabela com a maioria dos números. Aí ele traz bastante informação histórica. Para mim, também não serve muita coisa. Se você quiser um estudo de logaritmo, mais bonitinho, eu recomendo a leitura do texto eugeniano, da dissertação dele, Conhecimentos Mobilizados na Manipulação das Barras de Napier. Barras de Napier, eu acho legal da gente trabalhar. Depende do seu aluno. Essa aqui também é pior. Tem uma definição, e ele fala assim, o criador dos logaritmos foi o matemático, físico e astrônomo escocês John Napier. Quando eu falo de criador de um logaritmo, de algo, é porque eu estou naquela sequência, né, bonitinha. Veio um cara, fez o A1, veio um cara e fez o A2. Eu estou bem no linear, no meu tempo. Você acha que foi bem linearzão desse jeito? Hoje, na matemática, na história da matemática, a gente tem dificuldade, não hoje, né? Na verdade, o Mark Bloch, ele começa a falar sobre isso no início do século XX, sobre a dificuldade de se atribuir nomes a pais, quem que é o pai disso, quem que é a origem. E o livro traz isso. Eles não estão acompanhando as pesquisas, como as meninas falaram. Tem um outro texto também. Na verdade, parte da minha atividade que eu ia deixar para vocês, eu estou trazendo aqui também, né? Mas esse texto também, eu fico olhando para aquilo e falo, minha nossa, para que isso? Ele traz, isso aqui é quase que uma folha, ele traz um pouquinho da história do logaritmo e traz uma tabela gigantesca. Vocês já viram essa tabela? Aí eles trazem a tabela gigantesca e falam, tá vendo? A tabela de logaritmo. Pô, gente, a gente não usa isso mais. Eu não uso tábua de logaritmo. Se você trouxe a tabela, explica para que serve essa tabela. Mas será que eu explicar essa tabela, eu vou facilitar o aprendizado de logaritmo? Eu vou facilitar o trabalho dos alunos e do professor? Para mim, você vai só piorar o trabalho do aluno. Você gastou página. Podia ter usado uma página para fazer outra coisa. Esse aqui, para mim, é o pior de todos. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Ele fala de logaritmo. Aí depois ele vem falando da catenária. E ele ainda fala assim, o número E, aí ele fala do número E. E ao falar do número E, de Napier, depois ele vem e fala assim, isso é uma catenária, né, que é essa curva, que a gente sabe que não é a parábola, né, das pontes, né, a curva que a gente tem numa ponte, da sustentação à ponte, quando eu pego dois fios, seguro um fio aqui, vou, não forma uma parábola, forma uma catenária. Só que ele fala assim, não, catenária é uma curva, é uma curva do tipo A, y igual a A vezes cosseno hiperbólico de x sobre A, que é o mesmo que E elevado a x sobre A, mais E elevado a menos x sobre A sobre 2. Velho, para que você me trouxe isso aqui no livro? Você vai falar isso com o seu aluno? O pior é que a gente sempre tem um aluno, eu costumo dizer assim, tem um fiel de cruz credo, sempre tem um aluno que vai ler, que é um aluno bom de serviço, que está lendo o livro, vai ler isso aqui e vai te perguntar, professor, eu li isso aqui, o que é cos H? Aí você vai ter que falar com ele, não, isso é cosseno hiperbólico. Você vai explicar para o seu aluno o que é um cosseno hiperbólico? Um aluno do ensino médio? Eu vou ensinar para o meu aluno que é o E elevado a x sobre A mais E elevado a menos x sobre A? Isso para mim não faz sentido. Então eu entro naquela categoria de a história da matemática como um complicador. Por isso, quando a gente vem discutindo história da matemática, que eu falo assim, a história da matemática ajuda, humaniza. Não, velho, não humaniza. Tudo bem, tchau. Com Deus. Depois você volta, tá? Minha priminha que veio me ver.
Então, assim, isso para mim entra na categoria do complicador. Você está só piorando, né? Não faz sentido nenhum. Não sei a opinião de vocês. Se vocês quiserem que a gente discutisse. Vocês já viram algo nesse sentido que dá vontade de rasgar o livro, né? Professor, Oi. professor, quando eu vi isso, deu vontade de passar o corretivo em cima. Dá vontade, me deu vontade. Foi, gente, abre nessa página aí, passa o negócio aí por cima, esquece que existe isso. Eu não sei se já tinha reparado isso antes. Quem que falou? Eu não vi o nome, perdão. É Maciel. Marcel, você já tinha reparado isso nos livros? Sim, sim, sim. Deu vontade, dá vontade de dizer aos alunos, pega o corretivo. Faça corretivo nisso aí. Passe o corretivo nesse troço. Rasga essa folha. Que eu queria que tivesse uma folha com exercício ou com uma teoria mais legal, mas aí o cara me traz essa folha. Passa o corretivo e escreve alguma coisa aí por cima, né? É isso que eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Assim, vamos questionar isso, velho. Só que eu não só critico, não. Eu vou trazer aqui talvez uma abordagem legal de logaritmo. Eu dou aula para o ensino médio. Eu trabalhei desse jeito esse ano. Logaritmo, ele vem no trabalho de Nepper. Está escrito aqui, tá vendo? Ioannis Nepero. Isso aqui é o John Nepper, Napier. Porque está escrito em latim. Eu levei isso para meus alunos, eu só mostrei. No livro didático, pode trazer para o professor. Professor, se você quiser, pegue esse livro disponível aqui. Não precisa gastar uma página do texto mostrando. Eu levei para os meninos só para a gente mostrar, para ter um senso histórico. Como é que você faz pesquisa? Aqui tem livros disponíveis. Quem tiver interesse, a Gálica é fantástica. Tem muito material. Tá? E nesse livro, eu não vou ler aqui, está em latim, Descrição Canônica dos Logaritmos, onde Napier ele traz isso para a gente. Quando eu começo a falar disso, aí a gente já vai trazendo dos alunos, eu fui trazendo, em que período que a gente estava, o que, que a gente tinha naquele período. E eles sabem mais do que a gente, né? Que eles estão estudando história. Então, assim, é um momento bem legal na sala de aula. E nesse livro, eu vou mostrar aqui, eu vou botar aqui de marca-texto, que é no primeiro livro, Liber Primus, que é onde ele fala sobre descrição canônica, tá vendo? Descrição canônica do logaritmo. No capítulo 1, ele traz uma tabelinha, uma linha reta, e depois lá para frente, na página 4, ele traz duas tabelas, tá vendo? Eu não entrei muito em detalhes nessas tabelas e nem vou entrar aqui com a gente. Eu vou simplificar essa tabela para a gente, tá? Daqui a pouquinho. Na segunda parte do livro, beijo, cadê isso? Na segunda parte do livro, aqui ó, o livro segundo, ele fala de trigonometria. Isso aqui é mais para o professor. A gente que é professor tem que saber disso, que é interessante, mas isso aqui eu não passei para os meninos não, só para alguns. Mas não era um livro de logaritmo? Para que eu vou falar de trigonometria? Mas na segunda parte do livro, sobre o logaritmo, mesmo que a gente não saiba latim, eu não sei se alguém sabe latim, aqui na turma, se souber até me ajuda aí a traduzir, mas no livro de trigonometria, logo no começo, ele já traz aqui, ó, o logaritmo, pelo logaritmo, você faz pelo logaritmo. Então, quando eu tenho um triângulo, que é o que a gente tem hoje na trigonometria, que eu tenho dois lados, os ângulos, eu uso logaritmo. A gente usava o logaritmo em trigonometria. Ó, eu tenho um livro de trigonometria aqui, tá vendo? Nesse livro de trigonometria também tinha trigonometria esférica, que é, não sei se vocês têm conhecimento também, é um tema bem legal. O professor falou, né? O professor Carlos deu uma aula de trigonometria esférica, não foi? E o Napier ele traz no livro de logaritmo, falando de trigonometria esférica, ele precisa de logaritmo. Essa é uma prova que eu trouxe para vocês, para a gente ver. É uma prova da Escola de Minas de Ouro Preto, que faz parte hoje da UFOP, mas essa prova é de 1878. Então, ó, eu vim para o Brasil do século passado, retrasado, né?
falando em termos de Brasil, né? Quando a gente trabalha com história da matemática, a gente pode trabalhar no Brasil. Vamos sair da Europa. Isso aqui também eu não faço com os alunos, não, tá? Eu não fiz até hoje. A gente tem que pensar como fazer. Tá? Mas aqui, ele está usando a soma de arcos. Essa aqui é a prova de seleção, prova de admissão. Ele traz a soma de arcos. Ele traz mais trigonometria. Aplicando, só que ele chega no momento aqui que ele precisa aqui, aplicando agora os logaritmos. Olha que doideira. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, não, velho. Logaritmo do seno de alfa menos beta. Então, o logaritmo, é engraçado que isso aqui, como achou, é a correção do professor. Mas como é que você achou isso? Mas, enfim, em que ponto que eu quero chegar? Por que que Napier, ele traz falando de trigonometria dentro de um trabalho de logaritmo? Porque você usava o logaritmo dentro da trigonometria. A principal propriedade dos logaritmos, não é isso? Quando eu uso o logaritmo aqui, eu consigo trabalhar com log da soma. Vamos ver uma coisa mais interessante. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu fiz na sala. Eu gosto de dar aula desse jeito. A primeira vez, quando eu aprendi a trabalhar desse jeito com logaritmo, a primeira vez que eu fiz, os meninos acharam, eles já tinham estudado logaritmo, foi uma aula de revisão e a galera ficou, nossa, que massa. Eu tenho uma tabela e eu quero fazer 16 vezes 512. Vezes, né? É um sotaque. Como é que você faz 16 vezes 512? Ué, é fácil, ó. Vou olhar na tabelinha. 16 representa 4. 512 representa 9. A ideia de Napier não é transformar multiplicação em soma. 9 mais 4, 13. 13 representa qual número? 8.192. Então, 16, 8.192. Então, 16 vezes 512 é igual a 8.192. A gente faz isso para todas as outras continhas. Ó, quem que é 625 vezes esse cara enorme? 625, vamos achar ele na minha tabela aqui. Perdi meu lápis. 625 também representa 4. 195 mil, poxa, cadê ele aqui? Tá aqui, ó. 1.953.125 representa 9. O que é vezes vira mais. 9 mais 4, 13. 13 é esse valor aqui. Então, essa multiplicação é esse cara aqui. Tá claro, turma? É legal, não é, Amanda? Eu acho isso fantástico. Tá? Então, o que você fez, na verdade? Isso aqui é a ideia de logaritmo. Eu não vou fazer aqui com a gente, não, mas a gente pode mexer com essas quatro continhas. Vamos brincar com continhas. Tá? Ó, vamos brincar com as contas mais um pouquinho. Eu queria fazer 16 vezes 512. Eu não sei fazer isso. Para eu facilitar, eu vou fazer log de 16 vezes 512. O logaritmo transforma a multiplicação em soma. O log de 16 é que a gente viu na tabelinha. Era o meu 4. O log de 512 era o meu 9. Isso vai dar meu 13, que representa o log de 8.192. Era 8.192? Isso. Fazendo no slide é ruim que a gente não tem um quadro inteiro, né? Fazer isso no quadro inteiro é que é ótimo. Eu posso fazer isso com todas essas continhas aqui, ó. Aí eu posso pegar até outros números, que aí eu consigo provar que o log. Eu mostro para o meu aluno, sem provar a propriedade primeiro, só mostrando para ele assim, olha o que é log. Então, log de A vezes B, na verdade, é meu log de A mais meu log de B. Qual outra propriedade que eu consigo fazer aqui? Eu consigo dividir 19.683. Vou apagar isso aqui.
Ops. Vamos fazer a conta da divisão. Vamos pegar dois números aqui para a gente dividir. Vamos pegar em vermelho, né? Porque não dá para escrever. Vou dividir esse número por esse aqui. 531.441 dividido por 19.683. 531.000 representa 12. 19.683 representa 9. A ideia de Napier é transformar divisão em subtração. 12 menos 9, 4. Meu 4 representa qual número? 81. Então, 531.441 dividido por 19.683 é igual a 81. Belezinha? Eu acho que ainda tem que discutir com os meninos. Não, então o que eu fiz? Log de 531.441 dividido por 19.683, isso é o log de 531.441 menos meu log de 19.683. Não, gente, ficou horroroso isso aqui, né? Que isso aqui é 12 menos 9, que é igual a 4, que é igual a log de 81. Então, esse cara dividido por esse é igual a 81. Aí eu chego na minha propriedade de divisão. Quem que é log de A dividido por B? É o meu log de A menos o meu log de B. Carinha feliz, porque é facinho. Tá claro isso aí, turminha? Como que eu gosto de trabalhar com logaritmo? A gente está usando, de certo modo, um pouco de história da matemática, mas não é aquela coisa complicada. De onde que sai aquilo? Sai daqui, ó. É essa tabelinha aqui, tá vendo a tabela dele? Eu não vou entrar em detalhes nessa tabelinha, mas é a ideia dele. Aliás, se alguém quiser fazer pesquisa e estudar, pode estudar esse texto do Napier, que é bem legal. Tá? Mas e se eu tiver em colunas diferentes? Aí eu acho que você tem que fazer uma outra... Quando vocês dão aula de logaritmo, tem dois logs que a gente sabe de cor, não é? Que é log de 2 e log de 3, concorda? Ou tá dando no exercício, acaba que a gente decora, né? Eu, quando eu estudava, era assim, o professor falava, decora isso, porque eu nunca vou te falar quantos que é. Só que você sabe de justificar para o seu aluno por que log de 2 vale 0,3? É algo que também aprendi recente. Pensa comigo. Isso também eu fiz na sala. Quem que é 2 elevado a 10? É 1024. Concorda? Presta atenção comigo aqui. Se tiver dúvida, você fala que a gente para. Isso aqui é aproximadamente 1000. Então, eu posso ter que 2 elevado a 10 é aproximadamente 10 elevado a 3. Eu quero o valor de 2. Então, eu posso tirar a raiz décima. Raiz décima. Ou é o mesmo que pegar 2 elevado a 10, elevar a 1 décimo. Que é 10 elevado a 3. Eu acho que você já viu aí, né? Onde que a gente vai chegar? Elevado a 1 décimo. 2 elevado a 10 e 1 elevado a 1 décimo é 2. Na sala de aula eu faço mais devagar. Isso é 2 elevado a 3 sobre 10. Isso é 2... Davidson não sabe fazer conta. Isso aqui é 10, perdão. O pior é que tá gravando, né? Cristiano vai cortar a minha orelha depois. Isso aqui também não é 2, não. Isso aqui é 10. Então, 2 é aproximadamente 10 elevado a 0,3. Vou corrigir aqui porque tá gravando, senão o pessoal me xinga depois, ó. Vamos corrigir. Aqui é 10 elevado a 3. Então, 2 é aproximadamente 10 elevado a 0,3. Escreve isso em log. Log de 2 na base 10
é 0,3. Preciso de escrever essa base 10? Não. Então, quanto que vale log de 2? 0,3. Gostou, Renata? Que bom. Quando eu achei, meu olhinho até brilhou, assim, quando eu vi isso a primeira vez. Falei, gente, na PIE era sensacional. Aí o meu livro didático pega e me traz lá um negócio de cosseno hiperbólico. Além do corretivo, dá vontade de pôr fogo. Vocês conseguem pensar quanto que é 10 elevado a 3? Como é que a gente faz para log de 10 elevado a log de 3? Bebendo água enquanto vocês pensam aí. Vou usar o mesmo raciocínio, ó. O que é 3 elevado a 10? Aí eu já colei, tá? Eu fiz minha cola aqui. 50.049. 59.049. Que da outra vez que eu fui conversar sobre isso, eu tinha esquecido quanto que era. Eu falei, gente, deu ruim aqui. Você consegue fazer? É o mesmo raciocínio. Então, eu posso usar que 3 elevado a 10 é aproximadamente 60 mil. Então, eu posso falar que 3 elevado a 10 é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 4. 3 elevado a 10 é aproximadamente 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 4. Pode cancelar os 3 aqui e 3 aqui. Então, aqui ficou 3 elevado a 9, aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 4. Tranquilo? Quem que é 2? Não é aproximadamente 10 elevado a 0,3? Então, 3 elevado a 9 é aproximadamente 10 elevado a 0,3 vezes 10 elevado a 4. 3 elevado a 9 é aproximadamente 10 elevado a 4,3. Nossa, gente, ficou retinho esse troço, né? Tem uns alunos meus que tem uma letra tão bonita que eu fico com vergonha das coisas que eu escrevo no quadro. Mas eu não tenho coordenação motora, vocês me perdoam, por favor. 3 elevado a 9 e 10 elevado a 4,3. Eu não quero 3 elevado a 9, então eu vou elevar isso aqui à nona potência. Isso aqui eu vou elevar à nona potência. Aqui ficou 3 elevado a 9 nonos, é aproximadamente igual a 10 elevado a 4,3 sobre 9. 3 elevado a 9 nonos é 3. É aproximadamente igual a 10. 4,3 dividido por 9 dá os meus 0,47 aproximados. Então, 3 é aproximadamente 0,49. Ou seja, log de 3 na base de 10 é 0,47. Precisa de eu escrever o 10? Não. Quanto que vale o log de 3? Gente, não consegui. Log de 3 vale 0,47. Sabe aquela coisa que a gente soca na goela do aluno? Eu consigo demonstrar isso. É algo que o livro didático não traz. Gostou desse, Renata, também? É igual, a gente consegue ir trabalhando com vários logaritmos. É claro que a gente tem que ponderar, que isso aqui, quando eu trabalho assim com os meninos, quando eu estava dando essa aula, eu falei com eles, calma, gente, você não tem que saber fazer isso, não. Eu só estou te mostrando que as coisas da matemática é aquilo. A história da matemática serve para mostrar que a matemática... Não, do jeito que os livros trouxeram a história da matemática, lembra da fase do Roiro? Que falou assim, não, e do Kleber? Eu acho isso muito legal, Renata. Mas lembra que o Kleber e o Roiro falaram que, do jeito que a história da matemática tem que tomar cuidado, que você está só reforçando a ideia de... Você não está humanizando nada da matemática. E o trem está tão difícil, você traz tanto cosseno, eu tenho que saber limite de 1 mais 1 sobre x, eu tenho que saber seno hiperbólico. Não, velho. Olha, isso é só continha básica. É claro que eu sei, tá, turma? O básico, entre aspas, que não é tão simples. Vai ter menino que não vai entender, vai ter aluno que não vai entender, mas eu consigo mostrar para a minha turma, por meio da história da matemática,
Não, não é impossível, Renata. Se quiser abrir o áudio até para falar, pode. É meio intuitivo. Agora, por que ninguém nunca falou isso com vocês? Eu fiquei, gente, por que eu demorei 40 anos para descobrir esse negócio? Eu descobri tem 2 anos, estudando logaritmo. Isso é intuitivo. Então, eu mostro para o meu aluno assim, a história da matemática, aí sim, ela consegue mostrar para o meu estudante que a matemática não é para gênios, a matemática não cai do céu, a matemática não é aquela coisa só de brancos. A gente tem várias propostas. Tá tranquilo isso aí? De logaritmo era isso que eu queria trazer para vocês. Eu tô aqui em ano passando em tudo, né? Eu tô bem de levinho. Professor, Oi, pode falar. na minha visão, meu pensamento, a história da matemática é tão importante porque a gente não é só o cálculo, como surgiu, né? Senão a gente fica fazendo uma coisa, o cálculo, só o cálculo, e a gente não sabe a história, da onde partiu, como foi as discussões desses cálculos, e, e há um descaso com a história da matemática, porque hoje nem nos cursos de graduação está fora da matriz curricular, né? Está fora da matriz. Aí, uma coisa, eu sempre gosto, né, de contar as historinhas antes de começar os cálculos, porque o aluno sabe o que é que ele está fazendo, o que foi, o que houve, né? Porque a história é justificar, né, o nosso presente, porque a gente está fazendo isso, porque lá atrás teve uma história, teve alguém que fez, teve alguém que criou, né? E não se tem essa importância dentro do curso de matemática, que é tanto que tiraram a matéria, a cadeira, de história da matemática, né? Eu acho que foi um descaso total com a própria matemática isso. Infelizmente, essa é a minha visão, né? Eu concordo plenamente, né? E eu acho eu vou um pouquinho além, sabe? Eu acho que não é só contar historinha, né? Você falou, eu vou contar historinha. Eu acho que tem mais coisa, né? Ela pode servir para muito mais coisa. Claro que eu não sei, sabe? Eu não vou conseguir te dar aqui história de todos os conteúdos, porque é muita coisa. Tiraram da carga horária da licenciatura, eu fiquei com um pesar enorme. E eu vou te falar outra coisa, é uma tendência mundial isso. Tá? Eu passei um tempo estudando na Alemanha, e enquanto o tempo que eu estava na Alemanha, eu fiquei 1 ano e não tive a oportunidade de assistir aula de História da Matemática, porque não tinha professor que ministrasse. Então, assim, eles até me pediram para dar aula de História da Matemática, porque não tem professor. Então, tiraram do currículo e foi uma pena, sabe? Justamente por isso. Tem um potencial enorme, né? É claro, você está falando comigo, é a menina dos meus olhos, isso da História da Matemática. E obrigado, Amanda. Eu gosto muito dessa parte. E eu acho que é isso. História é importante. Depende de como que a gente traz. Você não vai trazer a história da matemática falando que é o número de Euler é o limite. Você não vai trazer falando que é cosseno hiperbólico. Pelo amor de Deus. E quando você fala de Platão, a gente pode trazer o professor de filosofia para trabalhar com a gente, pode discutir um pouquinho de filosofia. Você pode discutir muita coisa, né? Espero que eu tenha conseguido, assim, cutucar vocês um pouquinho para ver o tanto que é legal a história. Tem mais comentários? Obrigado pelo comentário, pelos comentários no chat, pelo comentário ao vivo. E eu concordo plenamente com você. A gente tem tempo. Ah, isso aqui que eu tinha colocado, como sabemos o valor de log de 2. Eu errei meus slides, né? Errei a ordem. Era para fazer, era agora, perdão. E eu tenho uma coisa interessante para falar com vocês também sobre logaritmo. Eu comentei com vocês que eu dei aula desse jeito essa semana de logaritmo, essa semana não, esse ano. E uma questão de prova era essa. Considere 10 elevado a 0,3 igual a 2, 10 elevado a 0,5 igual a 3. Calcule o valor desses logs. Isso estava no livro didático e eu só trouxe para a prova. E aí, que bom que vocês acham que é possível também. E se vocês quiserem dar aula usando esse método e me contar como é que foi, ou se quiser mais artigo que discute isso, a gente pode trocar figurinhas, tá? Sobre logaritmo. Que eu acho que é interessante, a gente tem que trocar figurinhas, né? E eu trabalhando o logaritmo desse jeito,
Essa questão na prova, eu tenho uma aluna que ela tirou 8,7 na prova, valendo 10, e é uma aluna que tem dificuldades de matemática. Inclusive, está fazendo testes para saber se ela tem descalculia. Essa aluna acertou essa questão de modo perfeito. Né? É interessantíssimo como que ela fez. Ela fatora o 24, então para ela isso é log de 2 elevado a 3 vezes 3. Então para ela isso é log de 2 elevado a 3 mais log de 3. Ela escreve que isso é 3 log de 2 mais log de 3. Ela resolveu de um jeito que eu nem tinha pensado. Isso é 3 vezes log. Quem que é meu 2? É 10 elevado a 0,3. Mais. Quem que é 3? É 10 elevado a 0,5. Então, isso aqui é 3 vezes 0,3 vezes log de 10 mais 0,5 vezes log de 10. Log de 10, você sabe que é 1. Então, isso aqui é 0,9 vezes 1 mais 0,5 vezes 1. Então, isso é 1,4. Olha que doideira. Eu achei fantástico o jeito que ela fez. É uma aluna que não sabe exponencial. Ela tem um certo medo de exponencial. Você pede para ela resolver 2 elevado a x igual a 64. Ela arruma um tumulto. Não consegue resolver. Que a gente transforma, né, o logaritmo em exponencial. Ela não transforma o logaritmo em exponencial. Ela usa essa ideia da tabela, ela usa essa ideia de transformar, de adição, de propriedade. E ela consegue resolver isso. Ela é fantástica. Logaritmo, ela fala que é a matéria que ela mais gosta de matemática, mas ela não sabe exponencial. Eu até brinco falando assim, esse é um incrível caso da aluna que não sabe exponencial, mas sabe logaritmo. Veja no Globo Repórter. Eu ainda não consegui estudar, que eu acho que é um evento interessante de se estudar, e ainda bem que vocês também acham que é possível a gente trabalhar log desse jeito, usando um pouquinho de história da matemática, usando um pouquinho disso tudo. Se vocês fizerem, vão me tocando figurinha para eu saber também como é que tá indo. A gente ainda tem 20 minutos. Eu queria passar bem rápido, então. Você sabe o que é isso? Essa figurinha? Essa figurinha? E essa figurinha? Todas elas têm o mesmo nome, Teorema de Tales. Teorema de Tales, esse aqui é pra gente no Brasil, né? Teorema de Tales. No Brasil, isso é Teorema de Tales. Quando você vai para outros países, eles chamam esse que é o Teorema de Tales. Tem outros lugares que esse é o Teorema de Tales. Também é um ponto de vista, professor, que você falou que gosta de contar histórias, que aqui a gente traz as diferentes perspectivas dos diferentes países, né? Galera, Bhaskara não é só no Brasil, então a gente consegue trazer várias culturas. O Teorema de Tales, esse Teorema das Paralelas, é no Brasil. Em outros lugares, esse é o Teorema de Tales. Livros didáticos trazem o Teorema de Tales. Um grande problema da historiografia é que a gente não sabe se Tales existiu. Você sabe se Tales existiu? Não, não sei. Oxe. E os livros ainda trazem falando que Tales existiu. Tem vários livros. Aí o cara traz aqui o Boyer como referência. Ele fala, não, esse é o Tales. E usando o método de sombras, ele calculou a altura da pirâmide. Pera. A gente já tem hoje várias pesquisas de história falando que Tales não mediu a sombra da pirâmide. Porque, do jeito que são as pirâmides do Egito, eu vou passar aí o artigo, quem quiser ler. Do jeito que são as pirâmides do Egito, a gente não consegue fazer a sombra cair fora da pirâmide. Então, ela não vai ter sombra. Você não consegue ter sombra da pirâmide do Egito, porque o jeito que ela é, a base dela é muito grande, então não tem raio de sol de modo que tenha sombra. Isso aqui já tem 30, 40 anos que a historiografia já defende, e o livro didático ainda fala. Teorema de Tales, porque ele aplicou isso para calcular a altura da pirâmide. Eu tenho que questionar isso com meus alunos, né? Isso é um engodo, isso é um erro. Isso não é complicador, mas para mim isso é um erro para ressaltar, é um engodo, para ressaltar a cultura grega. Aí a gente não sabe se Tales existiu. Esse texto aqui eu coloquei para vocês na atividade, tá? De sugestão. Vocês podem ler, que tem muita coisa que eu estou falando aqui.
E ele é o primeiro texto que eu gosto da história. Mas quem que é Tales? Não, pera. Se aqui for Cristo, na minha reta, aqui está o Cefete hoje, tá vendo? Nós estamos aqui. Cefete Minas. Século XX da era cristã. Então nós temos a mesma distância, tá vendo? 20 séculos. Tales está aqui. 620, 540, dependendo do autor, cada autor fala uma cara. O primeiro cara que falou de Tales foi Heródoto, 100 anos depois. E ele falou bem rapidinho de Tales. Tem uma frase dele falando de Tales. Quem mais fala de Tales é Aristóteles, 250 anos depois. Mas quem faz Tales ser conhecidíssimo, ser popular, é Próclus. Mas, pera, a distância de Próclus para Tales é de 1000 anos. Então a gente fala que Tales existiu, sendo que existe uma distância de 1000 anos. Quase a mesma. Tem 2000 anos, 1500 anos aqui de diferença da gente para Próclus, e o Próclus que fala de Tales. Então, assim, eu não posso afirmar que Tales existiu. E o meu livro didático continua falando assim, Tales existiu, Tales existiu. Não, velho, não sei se existiu. O Serginho, ele fala, isso aqui a gente tem dúvidas. Não existe nenhuma prova de que Tales existiu. A gente está acreditando no que Aristóteles falou. Mas Aristóteles estava certo? Então, eu vou deixar essa pulguinha aí atrás da orelha. A galera fala que Tales calculou, ele previu o eclipse. Para Tales, em 1952, o Neugebauer já falava que para prever esse eclipse, a gente sabe que existia um eclipse, mas que não era na época em que os livros falam que Tales existiu, e ele tinha que ter ferramentas modernas. O livro didático traz essa sombra, mas essa sombra não ocorre. Se você ler o livro Teorema de Papagaio, a tradução é de 99. Ops! A tradução é de 99. No Teorema de Papagaio, o Guedes já comenta que não tem jeito disso aqui acontecer. Do jeito que os raios do Sol ficam, a sombra teria que estar aqui. Então não tem sombra suficiente para colocar essa haste. Para formar, lembra que a gente forma o Teorema de Tales, que é o Teorema das Paralelas, né? Você coloca uma haste paralela à altura da pirâmide. É isso que o livro fala. Mas, velho, não é não. Tales não fez isso não. Tá? E um outro erro. Vocês conhecem, né, o triângulo aritmético? Que eu falei aqui, a Sandra falou que não sabia do triângulo aritmético. Sandra, eu vou trazer bem rapidinho aqui também, que a gente já está acabando o tempo. O triângulo aritmético, eu vou colocar bem entre aspas aqui, é o triângulo de Pascal, o que o livro chama. E algo bem interessante que aconteceu comigo esse ano, que eu rachei os bicos, que eu já tinha esse meu probleminha, entre aspas, de chamar o triângulo de Pascal de triângulo aritmético. Aí eu estava num congresso em julho, na Itália, e uma professora francesa foi dar uma palestra sobre o triângulo de Pascal. Pascal era francês. Aí, quando ela falou do triângulo de Pascal, o evento era na Itália, então a maioria dos professores eram italianos. Aí a professora levantou a mão e falou assim, você está falando sobre o triângulo de Tartaglia. Esse não é o triângulo de Pascal. Aí elas começaram a rir, sabe? Porque na Itália, o triângulo que a gente chama de triângulo Pascal, na verdade, chama triângulo de Tartaglia. Só que o Brasil teve uma influência gigante francesa, né? Então, se na França é triângulo de Pascal, é claro que a gente ia falar que é triângulo de Pascal. Mas na Itália, hoje em dia, chama triângulo de Tartaglia. Aí o Davidson chama hoje de triângulo aritmético. Por que eu chamo de triângulo aritmético? É claro que a Itália vai falar que é de Tartaglia porque eles são italianos. Eita, tá caindo umas coisas aqui. Hoje tá difícil, né? Minha prima vem, depois os trem vão caindo. Enfim, desculpa. Na França, claro que eu falo que é de Pascal, porque ele é francês. É aquela velha historinha. Quem que inventou o avião? Foi Santos Dumont. Não, foram os irmãos Brian, esqueci o nome. Mas a galera da Romênia fala que foram os romenos que inventaram o avião. E eu vou falar que foi Santos Dumont até hoje, porque eu sou brasileiro. Mas eu chamo de triângulo aritmético. Nos livros a gente tem. Eu trouxe também. Então, o chamado... Esse livro quase que ele fala do trem boa, olha. Triângulo de Pascal já tinha sido estudado séculos anteriores por escritores chineses. Beleza. Até aqui, carinha feliz. Depois ele fala assim, mas Pascal foi o primeiro a estudar as propriedades e desenvolver aplicações. Por isso que é conhecido como triângulo de Pascal. Não, isso aqui tudo
como diz nosso amigo aí, ó, passa corretivo nesse resto aqui, porque não tem isso não. Ele foi o primeiro a discutir as propriedades. Oxe! As relações de Stifel, até hoje, tá vendo? Porque ele foi pioneiro no emprego nesses sinais e ele que usava essas propriedadezinhas, é igual Pascal, então eu chamo de Stifel. Pera. Eu te trago isso aqui, ó. Pega isso aqui. Eu arrumei um tumulto aqui agora, né? Perdão, eu tô vendo o tempo correr. Tem um texto. Esse aqui é do século XIII. Esse aqui é de aproximadamente 1208. É um texto do Al-Musim. Foi publicado em Marrakech, que é em Marrocos. Nessa época, já existia a cidade de Marrakech, era em Marrocos, né, mas era na região de Andaluzia. Tem assim, dadas 10 cores de seda, com as quais poderemos fazer bolas. O texto, eu peguei o texto em francês e o texto em árabe. Eu tenho um aluno que é marroquino, que está estudando esse texto, a gente traduziu. A gente está traduzindo o texto do árabe para o português, mas eu trouxe para a gente a tradução francesa, tá? Eles chamam de UP. Então, eu quero fazer 10 borlas, de uma cor, de duas cores, de três cores, e assim por diante, até a última borla. A última borla deve ter 10 cores. Quero saber quantas borlas de cada tipo, sendo as cores de cada uma conhecidas. E qual é o número de todas as borlas juntas, tendo em conta os diferentes números de cores. Você sabe o que é uma borla? Eu dei spoiler ali, né? Quando eu li o texto a primeira vez, eu não sabia o que era uma borla. Aliás, eu não sabia traduzir esse troço aqui, sabe? Eu descobri que a gente traduz como borla. Eu vou acelerar porque eu estou com pouco tempo. Borla é isso aqui, sabe? Esses frufru. Isso aqui é uma borla, que é muito usado em tapetes islâmicos. É muito parte da cultura islâmica. Né? Então, nesse texto, para eu resolver esse problema, pasme, aqueles, a resolução desse problema me dá esse triângulo. Que triângulo que é esse? O triângulo, entre aspas, de Pascal, ou o triângulo aritmético. Concorda? Ó. Esse é o triângulo aritmético. Agora, peraí. Se um pobre Davidson, um professor do ensino médio, ele sabe que o triângulo aritmético, eu tenho esse documento de 1208, que mostra aquele probleminha, que a resolução do probleminha te dá a construção do triângulo aritmético, por que eu vou continuar chamando de triângulo de Pascal? O Serginho falou. O Serginho fala dos outros árabes, dos outros matemáticos islâmicos. Eu não tenho os outros textos, eu tenho esse texto que o Serginho nem conhecia. Aí fala assim, não, o texto falou assim, não, mas Pascal foi o primeiro a estudar as propriedades. Em cima dessa tabela, no texto, tem escrito isso aqui. Se você refletir sobre as peculiaridades dessa tabela e sobre o que ali aparece com uma harmonia surpreendente, olha que bonito, né? Ela lhe revelará simetrias extraordinárias e propriedades surpreendentes. Nós renunciamos a isso, contando com a reflexão do estudante. E também desejando abandonar o excesso de coisas a fazer. E que Deus nos ajude. Então peraí. Pascal foi o primeiro a discutir as propriedades? Olha esse texto aí, o que ele está falando? Por que eu falo que é de Pascal ainda? Não é por que eu disse, é o eurocentrismo. É um engodo. Eu quero ressaltar a cultura europeia, que a Europa é muito melhor, França é muito melhor, Pascal é muito melhor. Tá, esse texto dele era um texto dedicado a estudante, né? A gente pode ver, contando com a reflexão do estudante. Eu ainda não trouxe esse texto para a sala, que eu estou vendo como que a gente pode trazer, né, de um jeito melhorzinho para a sala, mas você discute aqui, Deus nos ajude, era um caráter islâmico, islamismo não é só bomba, Idade Média, 1200, não é a Idade das Trevas, não é a idade onde tem pouco conhecimento, na Europa tem pouco conhecimento, então tem várias, a história traz para a gente, a história da matemática, várias discussões que a gente pode fazer sobre matemática e sociedade, que eu acho que é nosso dever também discutir sociedade. Né? Tem várias tabelas, tem várias propriedades aqui que Al-Musim já sabia. Né?
Eu também não conhecia como é que montava o triângulo aritmético. Eu não sei como vocês fazem para trabalhar com triângulo aritmético, mas o que eu sempre fiz para trabalhar com triângulo aritmético era, não, o triângulo é assim, ó, coloca 1, 1, 1, repete aqui tudo em 1 e 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4, bota 1 aqui, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, e esse que é o triângulo aritmético. Ah, mas se eu posso fazer essa construção do triângulo aritmético por meio de um probleminha, é a resolução desse probleminha. Quando eu vou resolvendo esse probleminha, eu consigo chegar nesse triângulo. Eu acho muito mais interessante para o aluno, que eu estou trabalhando com a combinação, que a gente mostra o triângulo aritmético e depois a gente fala assim, não, isso aqui é a combinação de 6, 3 a 3, de 4, 5 a 5, não é? Velho, vamos dar um probleminha. Né? E nesse problema tem vários assuntos que eu posso discutir. Quando a gente fala, o Serginho fala que o plano cartesiano tinha que ser de Leibniz, tinha que ser o plano leibniziano, nossos textos ainda trazem Descartes. Né? Aqui, nesse texto de 89, do professor Hans Wussen, ele já traz falando sobre palestras sobre história da matemática, que não é de Descartes, que é de Leibniz, e os livros continuam falando. Eu trouxe só um pedacinho de binômio de Newton, que fala que é de Newton, mas a gente já discutiu ali que não é de Newton. O princípio de Cavalieri, os textos ainda trazem falando que é princípio de Cavalieri, porque ainda fala que foi o primeiro que trabalhou com os indivisíveis. O Serginho já fala em 2002 que não era princípio de Cavalieri. Eu também não sei como que a gente pode dar outro nome, mas eu sempre chamo a atenção de que não era Cavalieri que fez, os chineses já conheciam, por exemplo. Crise dos irracionais. A gente tem livros didáticos que comentam que crise dos irracionais foi uma crise na Grécia, né? Vocês lembram disso? Os livros trazem isso. Gente, eu esqueci a data aqui, perdão. Isso aqui, salvo engano, é de 2009, salvo engano, eu não sei, tá? Eu vou conferir. Mas a literatura já discute que não é crise dos incomensuráveis, não houve uma crise, né? A segunda versão da descoberta dos incomensuráveis é restrita a quase que somente aos meios especializados da história antiga ou da história da matemática, e não deveria. Então, meus livros didáticos, você quer escrever um livro didático, meu filho? Você quer usar a história do livro didático? Então, quer escrever história? Aprofunde na história. Eu quero usar a GeoGebra, eu quero usar todas as tendências, todas as diversas modos, vamos colocar desse jeito que vocês viram, tem que estudar sobre aquilo. Né? Então, não tem fonte confiável, aí eu continuo falando da crise dos irracionais. A atividade que eu propus, para a gente caminhar para o final. Essa atividade vai estar disposta lá. A minha atividade é selecionar alguma inserção de história da matemática em material didático, ou do ensino fundamental ou do médio. Não precisa de ser livro do PNLD. Pode ser apostila, não sei se vocês trabalham com escola privada, escola pública, se usam livro didático ou se usam apostila. Selecionar só uma, fazer uma análise bem superficial dela, falar, esse aqui, ele fala sobre isso, isso e isso, bem superficial, não precisa de aprofundar. Classificar de acordo com uma dessas categorias. As 3 primeiras categorias é o que eu peguei do texto da Mariana Cavallari, que é história e estratégia didática, história como elucidação do porquê e para quê, história e formação cultural, e eu coloco as minhas 2 categorias, que é de erros e engodos, é de história da matemática como complicador. Né? Então, eu queria que você pegasse um pedaço do livro didático e classificasse. Não esquece de falar de onde você tirou o material. O texto do Serginho, que é esse texto de 2004, pode ajudar na sua discussão. Eu botei o link para você pode do ResearchGate, que é onde você pode baixar esse texto. Vale muito a pena ler, que é um texto muito bem escrito pelo Serginho. Tá? Essa que eu penso que é a atividade para a gente. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo. Infelizmente, a distância é ruim para a gente conversar, tem hora, né? Que eu queria que a gente trocasse mais ideias. Eu vou fazer propaganda que eu sou professor do mestrado em Educação Matemática da UFOP. Se você quiser, tem muito trabalho legal lá no mestrado da UFOP, tem o link. Eu sou, ultimamente, editor, um dos editores da revista da UFOP. Tem uns trabalhos bem legais também. Obrigado pela atenção. Tem os meus e-mails, né? Eu deixei no material meu e-mail, se quiser entrar em contato comigo. Tá?
E se quiser, não dá tempo mais da gente falar, mas onde que você pode olhar? Fontes confiáveis. Tem a Sociedade Brasileira de História da Matemática, com vários trabalhos interessantes. Tem a Revista Brasileira de História da Matemática, a Revista História da Matemática para Professor. Essa aqui eu acho ótimo, que tem muita coisa que não é viajante, que é mais coisa para professor, tá? Material, coisa não, material para professor. Essa primeira é mais técnica. A Revista de História da Educação Matemática também é mais técnica. Essa aqui é voltada para professor. E vários outros seminários e organizações. Eu vou ficar por aqui, porque a gente já tomou tempo demais. A Sandra já está até escrevendo, a Amanda também. Posso disponibilizar sim, tá, Sandra, os slides. Na verdade, eu tenho um artigo que a gente está terminando de escrever sobre isso. Aí eu posso te mandar também, que ele está mais explicado, né? Que os meus slides eu fui só chuchando as coisas. Eu vou organizar meus slides e eu disponibilizo. Tá, e pode mandar e-mail se quiser mais informações, mais leitura. Eu agradeço a presença. Espero poder ter contribuído um pouquinho com a gente, tá? Para o conhecimento de todo mundo, para a gente questionar, discutir. Se quiserem, a gente estou sempre à disposição para discutir, para conversar a respeito. Se trabalharam com logaritmo em sala de aula ou com outra questão histórica, se quiser, a gente vai conversando, porque eu tenho muito interesse. Tá? E agradeço de coração de terem me aturado numa quinta-feira à noite, esse tempo inteiro. E eu fiquei aqui o tempo inteiro na quinta-noite. Agradeço de coração. Sandra, eu te passo sim as referências para pesquisa. Eu mando com. Pode colocar aqui no site, não pode? Na sala, ou então me manda um e-mail que eu te mando as referências. E se quiser outras referências, eu passo também. Aí que bom que vocês gostaram. Eu fico satisfeito, que é algo que eu gosto muito de conversar sobre. Eu queria que a gente trocasse mais figurinhas e tal, mas não dá, né? E eu tinha um tanto de coisa para falar, mas eu falo demais, deu 2 horas. Da última vez que eu falei sobre esse assunto, eu demorei 4 horas e ainda faltou. Falei metade dos assuntos. Meu e-mail é davidson@cefetmg.br. O professor Davidson Oliveira. Ou professor Davidson Oliveira. Pode mandar e-mail que eu te mando as referências, eu mando o que vocês quiserem, se tiver ao meu alcance. E se quiserem, eu trabalho no UFOP, no meu programa de mestrado como colaborador, e trabalho no Cefet também, no programa de mestrado. Sintam-se à vontade. Tá? Sintam-se convidados. Nossa casa está aberta. A gente trabalhar junto, discutir, aprendermos juntos, né? Que cada dia que passa a gente vai aprendendo mais coisa. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Ah, tem um nome aqui, agora eu tô vendo o nome de todo mundo. Eu queria agradecer pessoalmente, um por um. Tá? Obrigado, turma. Obrigado, Thaís, também, por estar aí na turma. Espero que a última aula não tenha sido tão chata, Thaís, que já está cansada de assistir a aula. Nada. Tem como parar a gravação para mim, por favor? Eu que tenho que parar? Ah, deixa eu parar aqui, parar a gravação.